Encerrando agora sua campanha política como vereadora, meu tio encerrando sua campanha política como vice-prefeito e outro tio encerrando como vereador no município de Santa Isabel. Eu sei de perto como é difícil tocar uma campanha política. Há muitos políticos que entram por esse viés, que entram por essa vida errada, errante da compra de voto por causa do nosso povo. O nosso povo é corrupto. Nosso povo é corrupto e leva muitos candidatos a se corromper. Por outro lado, caríssimos irmãos e irmãs, o povo também é corrupto e moralmente ignorante. Por isso continua a prática delinquente de compras de voto e a delonga dos maus políticos no universo do poder no nosso país. Isso se deve à falta de educação e civismo. Ademais, a cada ano a campanha política se torna mais cara e onerosa. Quantos gastos, quantos exageros, quanto desperdício nós vemos nas campanhas políticas. Essa falta lógica precisa ser mudada. Limites éticos e morais precisam urgentemente ser impostos para o bem social e dos próprios concorrentes aos pleitos. As pessoas de bem e de certa cultura precisam influenciar a criação de regras para resguardar a honra e a dignidade que reveste o exercício do poder. Neste ano, pelo período da pandemia, o Papa Francisco, sozinho, na Praça de São Pedro, rezando, pedindo a Deus que afastasse este mal da sociedade, ele rezou por todos aqueles que têm a difícil missão de decidir. Decidir sobre a vida dos outros não é fácil. Ele colocou em prece, em suas orações: rezo neste momento por todas as pessoas que têm a árdua e difícil missão de decidir. Caríssimos irmãos e irmãs, a finalidade da pessoa humana sobre a terra é fazer o bem e evitar o mal. As formas de poder nas suas esferas legislativa, executiva, judiciária devem colaborar para a formação da pessoa na busca do bem comum. Enfim, caríssimos irmãos, todos que são investidos de autoridade não podem furtar-se à honra do dever e na colaboração com tal finalidade. A autoridade só será exercida legitimamente se procurar o bem comum do grupo em questão e se para atingi-lo empregar meios moralmente lícitos. Os fins não justificam os meios. Isso bem sabemos. Os fins não justificam os meios. Há muitas pessoas que usam de meios ilícitos, de meios errados, com a intenção de fazer algo bom. Mas o fim não justifica os meios. Nós não podemos usar de todos os viés, infelizmente, errados, que existem na política, ou que talvez as pessoas nos apresentam, para fazer o bem comum. Nós temos que usar de meios lícitos e devidos para que o bem seja de fato restabelecido. Cada um, caríssimos irmãos e irmãs, deve averiguar sua consciência e saber que no final da vida, o indivíduo terá diante de Deus seu julgamento particular. A justiça divina é o princípio natural do direito e se manifesta equitativamente. É a mesma justa medida para todos, indistintamente. Aliás, o final da vida será sempre uma síntese, um resumo do que fomos, do que fizemos ou covardemente deixamos de fazer. Triste hora, caríssimos irmãos e irmãs, aquela que nos espera. Eu serei cobrado por Deus dentro da minha missão. Você, Tiago, Minerva, vocês, vereadores, serão cobrados por Deus no dia do juízo final, diante da missão que Ele lhes confiou. Não traiam a consciência de vocês para ser feliz. Não traiam a consciência de vocês para fazer um grupinho feliz. Algumas pessoas felizes. Mantenham-se retos, consciência reta e libada diante do bem comum que precisa ser exercido na sociedade. Aquele tribunal, caríssimos irmãos e irmãs, no final de nossas vidas, aquele tribunal não segue os esquemas dos tribunais deste mundo, que não poucas vezes são volúveis, parciais
e até corrompidos pelo ácido do dinheiro sujo. Ninguém fica fora do tribunal de Deus. Daí ser importante, caríssimos irmãos, a autoridade examinar sempre sua consciência e colocar diante da luz de Deus para ter a ciência da verdade e da liberdade no seu agir. A conclusão que se tira é que não vale a pena agir contra o bem e a sã consciência. Nós devemos seguir a nossa consciência. Aquilo que nós aprendemos de nossos pais, que nós aprendemos de nossos avós, não podemos sair da nossa consciência. Senhor prefeito, vice-prefeito e vereadores e secretários aqui presentes, não manchem sua consciência no trato do bem público. No Brasil, a conclusão que se tira é que não existe nenhuma administração que não pratique corrupção. Infelizmente, um pensamento errado. Um pensamento errado quanto à prática, mas que infelizmente acontece. Isso é uma triste realidade, caríssimos irmãos, como diz o ditado: o alheio chora o dono. Nos alerta o ditado popular: os desvios de dinheiro e as maquinações em proveito próprio atentam contra os mais pobres e excluídos. Não vale a pena negar aos pobres o que é deles, em favor de outros objetivos de ordem subjetiva. Eles, os pobres, serão nossos juízes no julgamento universal, no julgamento final e universal. Naquele dia e hora tremendos, Jesus Cristo não será mais nosso advogado, mas sentará no trono da justiça divina para nos julgar ante os nossos atos. Será o famoso dies irae, ou seja, o dia da ira. Eu me recordo bem de inúmeras situações vividas e presenciadas, que às vezes a gente vê tantas pessoas pobres, simples e humildes, que não têm condições do básico, que não têm condições às vezes de cuidar da saúde, de ter dignidade no final da vida. E às vezes, por causa do uso indevido dos bens materiais, do recurso público, acaba sendo lesada aquela pessoa que poderia ter sido assistida, pessoa que poderia ter sido amparada no momento mais difícil de sua vida. O que os cidadãos, o que nós cidadãos mais esperamos do poder público? Educação, saúde, saneamento básico, transporte. Chegar no momento crítico e difícil da vida e ser amparado na saúde. Os senhores podem mudar esse conceito injurioso que nós vemos na sociedade, que impera contra a administração pública do nosso país. Basta pactuar consigo mesmo e que não haverá lugar para nenhuma irregularidade, e que o reinado da transparência, da probidade e da seriedade chegou. Esperamos muito dos senhores prefeito, vereadores, secretários de Pilar de Goiás. Esse Pilar de Goiás precisa continuar mudando. Aqui a igreja quer ser apenas uma voz de apoio e de incentivo ao correto, mas não se furtará ao acovardamento de não chamar a atenção de possíveis desvios, mesmo que isso possa causar indigestão. A igreja, quando eu falo igreja, não estou falando igreja católica apostólica romana, mas todas as igrejas como um todo, nós temos o dever de acompanhar, de assistir, de observar, e ver se algo não estiver indo bem, não estiver correndo bem, chamar a atenção. Todos nós erramos, todos nós cometemos erros. E feliz daquele que tem pessoas amigas e próximas para nos corrigir quando ainda dá tempo, quando ainda é possível. A igreja não existe somente para rezar, mas também para cumprir uma finalidade histórica em favor dos povos e da pessoa humana. Esta paróquia de Nossa Senhora do Pilar não quer de maneira alguma ser um peso para a prefeitura, mas que os pobres possam usufruir do bom atendimento na saúde, na educação e no serviço social. A igreja deve sempre manter sua isenção em relação ao Estado. É triste quando vemos igrejas que se sujeitam ao poder para construir ou para adquirir patrimônio. Analisando, caríssimos irmãos e irmãs, analisando alguns pontos das principais
metas do plano de governo. Eu tive a oportunidade de ver o plano de governo de vocês.